Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal hoje São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Talvez, provável, o último jogo de Thiago Carpini no comando do São Paulo. Isso e nomes especulados no vídeo de hoje do canal. Então, perde tempo não, vambora pro vídeo. Vamos lá, Rafinha, Lucas, Wellington Rato, Luiz Gustavo, tô contando? Moreira Sim. e agora Rames Rodrigues. Seis. São seis. Tá. 6 fora de combate. Exato. Também não é uma loucura. É que são vários deles muito importantes. Vamos lá, eu quero começar por qual dos dois? Porque eu acho que os dois que estão aqui atrás de você são, de fato, fantasmas, né? Carpini, São os fantasmas da temporada do São Paulo. Quer começar Vamos pelo ao Rames? Carpa primeiro, por ordem de Raimundo. Tá bom, o Carpa tem um histórico maior. Vai demandar um certo tempo. Só fazer uma coisinha. Claro, pode fazer. O São Paulo só está nessa situação porque o Dorival Júnior pegou o boné e foi embora. Sim. O trabalho estava estruturado para este ano de 24. tava. Isso é bom lembrar, porque senão acha que é tudo uma loucura, fez tudo errado. Entendeu? Só deixar isso claro que a direção, São Paulo foi... a partir da saída dele. a partir da saída do CBF. Dorival, é que aí, né? Sim, mas acho que pegando o gancho do Massa, ao se ver sem o treinador da temporada, o São Paulo se apressou e contratou o Carpini, né? O que na minha avaliação lá atrás era um erro. Contratou o Carpini, pagou 1 milhão de multa para o Juventude, tirou o Carpini do Juventude. O Carpini trabalhou uma semana e estreou na temporada. Fez aquela semana mágica contra o Corinthians com o Palmeiras, depois começou... nitidamente se perdeu no primeiro... É curioso, na primeira derrota, primeiro erro estratégico contra a Ponte Preta, levou o time principal, começou a machucar o jogador, o trabalho dele começou a esfarelar. Desde a primeira derrota dele, começou a esfarelar. E chegou numa situação insustentável, porque, embora com apoio dos jogadores, ele foi perdendo o apoio da torcida, a confiança da direção e tudo mais, e mesmo em relação aos jogadores, acho que ficou quase que evidente. E aí talvez tenha uma intersecção importante, como a Cindy sempre falou, do retorno do Rames Rodrigues ao grupo de jogadores. Aí acabou. Que dificultou ainda mais para um novato, né? Toda aquela situação. Então, Bater pênalti, não bater pênalti. Isso exatamente, contra o Novo Horizontino, ou colocar como titular, não colocar como titular, e tudo mais. O Carpini teve a sobrevida pós-paulista, a estreia da Libertadores. Perdeu com o Talheres, perdeu 3 jogadores no primeiro tempo. Ficou aquela grande discussão, deveria ter trocado ou não deveria ter trocado, no final do primeiro tempo tomou o gol, tal, perdeu o jogo, o confronto direto. Ali, na estreia da Libertadores, com aquela derrota, com as lesões, com a hesitação do treinador, porque ele hesitou, o São Paulo já começou a olhar para o mercado, já se tinha uma noção de que não daria. Foi feita uma outra tentativa, uma última tentativa, a pedido dos jogadores, dos principais, vamos insistir, vamos lá, vamos dar apoio. O Carpini aí muda o sistema de jogo, passa a jogar com 3 zagueiros, coloca o Rames, né, contra o Cobressal, São Paulo ganha aqui, e essa sobrevida, a gente falava, ia ser testada na partida seguinte contra o Fortaleza, estreia no Brasileiro. Que o resultado, aliás, esse resultado vai ter um impacto no campeonato do São Paulo até mais ou menos a 7ª rodada. Na minha avaliação, o São Paulo não sairá da rabeira até a 7ª rodada, porque ele simplesmente fazia um jogo em casa, depois era um clássico e fazia tudo o resto fora. Então o São Paulo, para quem não analisou a tabela, está depois dessa derrota. E a derrota do Fortaleza, que tem de início o mesmo sistema de jogo, com o Galopo no lugar do Rames, o São Paulo faz sua melhor partida, ela foi, digamos, destruída no segundo tempo pelas trocas do treinador, e ali ele perdeu o resto do apoio da torcida, a organizada foi para o conflito internetico, né? Não foi ninguém no portão, ninguém xingou ninguém, mas as postagens, e o Carpini está fora do São Paulo. Como técnico, está aí treinando, isso é bizarro, eu acho uma situação tão bizarra. Você fica imaginando, o cara está lá, está dando treino e está demitido, né? E não continuará. Não, porque tem as questões trabalhistas. O São Paulo já fez isso, a gente falou isso a semana toda, com o Rogério, essa direção, com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi dar um jogo. Aí tem acho que uma pequena diferença, né? Do jogo do Puerto Cabello do Flamengo.
O Pedro Cabete podia sair uma saída honrosa pro Rogério. Vai, Morumbi, torcida não vai te xingar, vai ganhar o jogo. Pedro Cabete. O Carpini, vamos combinar, né? Saída honrosa de dirigir o time no Flamengo, no Maracanã. Contra o Flamengo no Maracanã. Fato... É quase cruel, eu acho. Só um adendo nisso, eu fico imaginando a esposa ou um filho ficar recebendo os vídeos, as coisas, tá demitido e tal, tipo, falar, e aí, papai, você tá demitido? A esposa, sabe assim, eu acho que é uma parada meio... Como ser cruel, humano, velho. ser humano ali... Cruel. Essa é a palavra, cruel. A gente tá só sendo frio, se for frio, pensa só no profissional. Eu já fui chefe que eu acho... e já demiti e já fui demitido. Não existe situação boa ou confortável. Sua mulher sabe bem disso. Não existe uma situação confortável. No futebol, o usual é você perdeu, demite no vestiário, nem dá entrevista e tchau. Não é isso? Nós estamos acostumados a isso. É legal? Não é. Às vezes você não deixa o cara nem... Mas é o que a gente tá falando, né? Não é legal, não é legal. Nenhuma não é situação correto. legal. Essa eu acho bizarra. Acho isso um pouco bizarro. Claro. Porque é você estender... tem as questões trabalhistas. Não sei o quê. O São Paulo vai ter que pagar. Pagou 1 milhão para contratação, vai ter que pagar o resto do contrato. Diferentemente do que estão divulgando, o contrato do Carpini não tem multa. Lembra o contrato do Carpini? Eu anunciei aqui no G4, aquele dia que a gente chegou. O contrato do Carpini é curto, até o final do ano, e tem gatilho de renovação se ele for campeão de alguma coisa relevante. Não valia nem a Supercopa, senão ele já teria renovado. Se a Supercopa valesse, ele já teria renovado. Então, o contrato do Carpini não tem multa, ele tem o pagamento trabalhista dos meses lá, que não dá os 2 milhões que estão divulgando, mas é um pouco, 1,2 milhões, uma coisa do tipo. Então, o São Paulo terá que pagar o Carpini, o restante do contrato dele. Então. Por que o São Paulo ainda não anunciou a saída do Carpini? Porque o São Paulo ainda não acertou com outro treinador. E está tentando isso. Porque tem o treinador no mercado, o Filipão não será o Filipão, o Mano ou o Luxemburgo, a não ser que não exista hipótese alguma. O São Paulo está tentando contratar um técnico estrangeiro. E técnico estrangeiro não adianta você... Agora, eu acho o Atlético, que acabou de contratar um técnico estrangeiro, ele demitiu o Filipão e foi buscar o Milito, não foi? É claro que tinha uma janela, uma semana livre, 10 dias livre. O São Paulo não tem mais isso. Nenhum clube tem isso agora. Não vai, ou você tira o treinador de um jogo e põe um interino, ou você faz o que está acontecendo. O cara vai ter que treinar até ter outro para treinar. Botar outro time. Então é isso que está acontecendo. São Paulo está tentando, desde o domingo, a contratação de um treinador estrangeiro. Tá ligando para até o Mourinho sondaram para ver se o cara viria para o Brasil. Vocês deram a sugestão, quanto que ele gostaria, se ia trabalhar no Brasil, tal, não sei. Porque o São Paulo vai ter que gastar agora para um técnico. Não é contratinho. O São Paulo vai ter que gastar e vai ter que rasgar para contratar um técnico estrangeiro. Então o Thiago Carpini segue trabalhando, segue focado, está cada vez mais isolado dentro do São Paulo, tem o apoio dos jogadores, mas a diretoria agora muda o foco. Muda a visão. O que antes era um apoio no final dos jogos, né, ao final de cada partida, agora não existe mais. Existe sim uma cobrança de resultado e uma cobrança para ter uma sobrevida. A análise da diretoria é: últimos 11 jogos, 3 vitórias, e 3 vitórias em cima de times que não dá para contar muito. A Inter de Limeira lá em Brasília, com 60 mil São Paulinos, na fase ainda inicial, fase de grupos do Campeonato Paulista. Vitória na Bacia das Almas contra o Ituano jogando mal. E vitória em cima do Cobressal, que é o lanterna do Campeonato Chileno, o time mais fraco dessa chave, vencendo só com um gol no minuto 70. Né? O primeiro gol saiu no minuto 70. Então, a direção do São Paulo vê que o trabalho é bem feito durante a semana, os jogadores gostam do Carpini, veem que é promissor o trabalho, porém não está tendo resultado e principalmente o brilho do futebol dentro de campo. Então, por isso, o Carpini sabe que se não vencer, o Flamengo vai dar adeus ao São Paulo. E o São Paulo, de maneira informal, de maneira totalmente assim, informal, está no mercado observando treinadores. E o próximo treinador do São Paulo vai ser um treinador estrangeiro. Esqueçam qualquer possibilidade de vir um técnico brasileiro. O São Paulo vai focar e está focando em técnicos estrangeiros para substituir o Carpini. São detalhes importantes, não é? Então, aqui tá. A turma permanece a mesma. Casares é o presidente. Sim, claro. Muricy, Belmonte e Rui Costa. Porém, quem foi decisivo na escolha do Carpini e bateu o pé foi o Muricy. O que significa isso?
que para substituir o Carpini, o Muricy não terá primazia na escolha. Certo? Entendi. Entendeu? Não terá primazia na escolha. É como se o cara tivesse perdido a prioridade. Pelo erro que cometeu. Já está evidente, né? Então, assim, o Muricy será consultado, dará o palpite, participará, em princípio, de toda a situação, mas não vai ter aquela coisa, o voto de Minerva, como ele teve na situação do Carpini. Ele foi decisivo na escolha do Carpini, né? Não era um consenso a escolha do Carpini. A palavra dele pesou demais. E agora, como deu no que deu, ele perdeu essa primazia. Afinal, ele nem é o chefe do departamento de futebol. O chefe do departamento de futebol é o Belmonte, né? O chefe, como se fosse o Marcos Braz do Flamengo, né? O diretor estatutário. E aí, Mourinho, você pensa tal, pode ser um projeto não sei o quê, uma Libertadores pra você. Mourinho pra você é o plano A, dá um plano B, dá um plano B, que às vezes segundo o Mourinho não dizem, atende. Já teve a gente, o Renato Paiva, que tá no México, disse que o São Paulo já ligou e já teria ouvido não, já seria o primeiro não. O Luiz Fabiano falou de 3 nomes e tal. O Muricy, que foi mal, né, na escolha e na assinatura do Carpini, ele pode já estar comprometendo um outro trabalho, que é o do Zubeldia. O Zubeldia era o técnico que estava ali meio que livre, ali pronto ali e tal, porque ele aparentemente não atendeu o Muricy na hora que o Muricy queria, demorou um dia não sei o quê. O Muricy depois já deu entrevista dizendo que ele fez muita pose, que é cheio de mimimi, não sei o quê, então não veio pro São Paulo. E aí foi lá e assinou com o Carpini. O Zubeldia é um outro nome estrangeiro que o São Paulo estaria de olho. Mas assim, o Muricy já deu uma queimada ali, né? Mas São Paulo, até a informação do Plihal, que o São Paulo quer um técnico estrangeiro. Então, mas por exemplo, eu acho que o técnico que o São Paulo queria, isso é um pouco de informação. O São Paulo queria descontratar, ele era o Pesolano, que impressionou muito na entrevista. O São Paulo queria o Voivoda. Esquece. O Voivoda que é pai do São Paulo, pra quem não sabe... Entrar na fila. Então, mas assim... Exato, né? O Voivoda é pai do São Paulo. Acho que são 7 jogos, somando Fortaleza, Talheres. O São Paulo não vence times do Voivoda. Perde a maioria dos jogos. Então, assim, o São Paulo teve um momento ali que tava meio confiando, talvez, o Ceará ganhando do Fortaleza ali e tal. O Fortaleza, de repente, ali, numa mudança de rota, liberar o Voivoda fica disponível. Tem um outro nome, esse aí não é estrangeiro, e aí não é informação. Então, o Voivoda do São Paulo, se o Voivoda tivesse caído do Fortaleza, o São Paulo ia cair de paraquedas nesse Tá todo mundo querendo isso, mas... Não, mas todo mundo. O Palmeiras pensa ele para o futuro, se o Abel sair, mas o Palmeiras quer o Abel para sempre. Fortaleza tá com um projeto muito bem sucedido, bom, não vai sair, né? Tem outros nomes. O Pesolano foi citado aqui pelo Birner. Outros portugueses, né? Carvalhal, torcida falando, eu não sei se foi procurado, ouvido ou não. O Luiz Castro, que dizem que vai estar livre no meio do ano. Então estamos no meio de abril. Você pode ter que esperar até o meio do ano pelo Luiz Castro. É difícil. Então, assim como foi uma pressa ali na hora ali, São Paulo tinha uma Supercopa com Palmeiras, Corinthians em Itaquera, precisa de um técnico. Arruma qualquer cara. Foi o Carpini, não tem cão caçar com gato. São Paulo botou o Carpini ali e vamos ver o que acontece. São Paulo também não tem muito tempo, senão ele vai ficar fora da Libertadores, não vai classificar e daqui a pouco vai estar afundado na zona de rebaixamento do Brasileiro. Com a sequência que tem pela frente. O próximo jogo do São Paulo no Morumbi é contra o Palmeiras. Repita a sequência, você é São Paulino? Não, e depois é o Palmeiras, no Morumbi. Atenção para a sequência do São Paulo. Como é que é a sequência? Flamengo, Atlético Goianiense, Barcelona de Guayaquil fora, Palmeiras no Morumbi. Então, são 3 jogos fora, né? Então, então muita gente tava especulando. Só o Flamengo, só uma Libertadores, só o Palmeiras. Eu tava distante, mas assim, pertinho, né? Eu acompanhava uma outra coisa sobre, né, os times aqui e tal. Lógico. E o Felipão toparia aceitar o São Paulo. Isso a gente já sabe faz tempo. Filipão, sempre na carreira dele foi elogioso. Não, eu gostaria do Mourinho, já falei que eu gostaria do Mourinho. Não, mas eu também tenho cada sonho que você nem imagina. Cara, essa noite eu sonhei que um leão tava mordendo minha mão, cara. Sério? Aí eu fui procurar na internet. Que deu? Não, deu assim. Não jogou no bicho, não? Não, pode ser coisa positiva ou negativa. O leão comendo minha mão. O leão, mas assim, parecia que o leão era meu pet em casa. Aí de repente eu tava assim, o leão tava comendo minha mão. Né? Aí eu abrindo a boca dele. Mas então eu vou falar do meu sonho inteiro. Mas tudo você coloca. Mas precisa ver que se ele mordeu. Ele mordeu assim ou assim? Não, ele mordeu e me travou. Aí eu tentava tirar a mão assim e não ficava lá. Mas tá bom. Me parece. Bom, isso é importante. Eu falei do Rogério Ceni aqui. O Rogério Ceni está sendo muito criticado. Mas será que o Rogério Ceni voltaria para o São Paulo? Se o Rogério cair vamos supor, e assim, eu não quero demissão de ninguém, porque eu também não trabalho no fundo de garantia para ficar agora... Estão criticando muito o Rogério Ceni no Bahia. Se o Rogério sair do Bahia, você aceitaria ele no São Paulo? Não, eu acho que muita gente aceitaria. Seria a terceira passagem dele. Então, olha lá, já fez ali o Rogerão, já o especialista em Rogerão. Fez ali o Rogerão, cara. Você queria, Bini? Você queria? Queria, não. Tem que perguntar se o Rogério foi o Rogério. Não, então, combinar com ele. Então, eu acho que o Rogério é muito bom técnico.
mas tem uma certa dificuldade com gestão de pessoas e como ele sai do São Paulo. Porque o elenco de personalidade forte, competitivo... O grupo gosta dele, o Caleri adora ele, o Lucas adora ele. O Lucas... Então, mas os principais jogadores gostam dele. Então, a única coisa que os jogadores falaram com a diretoria, quando foram contratar, quando o Carpini foi contratado e estavam na busca do substituto do Dorival, é que trouxesse, os líderes falam, um treinador que não atrapalhasse o ambiente. Teriam falado do Filipão. Também informação de bastidor de que jogadores, alguns dos líderes do São Paulo, teriam chegado na diretoria já e falado, olha, Filipão, a gente não ficaria tão feliz. Então, assim... O Carpini permanece, por enquanto, no São Paulo. Tá aí nesse vai, não vai, sai, não sai. Quer dizer, vai sair, mas não saiu. E outra notícia também que a gente já deu aqui umas 50 mil vezes. O Rames está machucado. Não vai jogar contra o Flamengo, não vai jogar o outro jogo também, depois do São Paulo, que é Atlético Goianiense. Aí são 19 machucados, né? São 19 machucados. Estamos falando aqui de elenco, não, precisa de 5, precisa de quê? É isso? Não. Calma. Aquela lista que saiu de 18 machucados são os 18 que se machucaram na temporada, então o Rames pode ser do 19º, mas no departamento médico tem uns 4, 5, sei lá. Só? Rafinha... Então a galera tá chorando à toa. Rafinha, Rato, Lucas... Os 3, né? Os últimos. Rames... O Luiz Gustavo tá voltando. O Luiz Gustavo e Moreira já estão treinando no campo, ainda não vão ser relacionados. Mas não estão no departamento. Ferreirinha volta. Chamam de transição, né? Ferreirinha volta. A transição... Ferreirinha volta agora, domingo? Volta agora, quarta-feira, pro banco. Então são 4 só, reclamando de barriga cheia. O Luiz Gustavo, não adianta o cara estar em transição. O Nestor ficou um ano em transição. Não, mas calma, gente. O Tirone também. Esse é um ponto. Não tô afobado. O que o Tirone tá dizendo eu não tenho o cara, ele tá fora. Entendi, mas já saiu do DM, vai ser... Pro torcedor, ele não vai ver o cara. 7 caras. Tanto faz o cara tá no DM ou o cara tá na transição. Entendi. Tem razão. Não estão disponíveis, certo? Estão disponíveis. Vamos lá, Rafinha... Pessoal, hoje o São Paulo enfrenta o Flamengo, um dos favoritaços aí do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E deve vir com Rafael, Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Ferrarese. Na esquerda, Guilherme Araújo. No meio, Pablo Maia, o Alisson e o Galopo. Na frente, o Luciano e Caleri. Aquela mesma escalação que começou o jogo contra o Fortaleza foi bem até o Carpini destruir a equipe colocando o Rames Rodrigues, que não foi pro Rio de Janeiro porque está machucado, né? Mais um que entra na lista aí do INSS do São Paulo Futebol Clube. Mas também tem boas notícias, o Ferreirinha está de volta, vai ser opção do banco de reserva. O Gustavo também já saiu do DM, no próximo jogo já deve estar disponível. E o Patrick Lanza, que não entra nunca, também está de volta aí no banco do São Paulo Futebol Clube. Não são grandes notícias, os principais jogadores, Lucas, Wellington Rato, Rafinha, ainda continuam no DM aí, sem perspectiva de volta. O Lucas talvez depois do jogo contra o Palmeiras, né? Então, na verdade, o momento é o seguinte, minha gente. O São Paulo está mais preocupado em saber quem será o técnico do São Paulo, porque hoje vai ser um jogo dificílimo para o Carpini virar esse jogo só um milagre mesmo, porque as trocas dele são muito ruins. Essa equipe é uma equipe redondinha, acho que vai tentar dar dificuldades ao Flamengo, mas a pressão de estar jogando fora de casa contra o Flamengo, que vem embalado, vem bem com o Tite, grande elenco, hoje o São Paulo seria presa fácil, a não ser que... vire 360, não esperamos nada mais do que uma derrota, infelizmente, não é ser pessimista, mas é o que o futebol que o São Paulo tem apresentado, tem nos mostrado, e principalmente o que o Carpini tem nos mostrado tem, acontecido. Então, é uma sequência duríssima, é bizarro. O São Paulo criou agora uma nova modalidade de técnico demitido em atividade, né? Que antes você não estava satisfeito com o técnico, você demitia ele logo depois do jogo e ficava com o interino, na época sempre era o Milton Cruz, isso ainda continua sendo, né? Se o Carpini for demitido. Não, você fica queimando o cara como foi com o Rogério Ceni, agora com o Carpini. Todo mundo sabe que o cara está demitido, mas o cara vai treinar o time hoje contra o Flamengo. Bizarro? Mas é a bizarrice que acontece na gestão Casares, né? E sim, nomes aí especulados, entre eles até o José Mourinho. Você imagina o José Mourinho de São Paulo, né? Ia ser uma situação bem interessante, um bom treinador na Europa, que não vive seu melhor momento, mas a nível Brasil seria fora de série. Agora você imagina quanto é o salário do Mourinho, né? Não tem como, infelizmente. A não ser que ele venha fazer caridade no Brasil. São Paulo vai buscar um treinador estrangeiro, tem aí a Marissa, que já foi dito, Pedro Martins, o Beldia, técnico uruguaio. Você tem uma lista gigante, mas até o momento todos eles ali esperando a abertura da janela europeia, em grande parte deles, ou empregados. Então assim, não vai ser uma tarefa fácil. E o São Paulo tem que definir, né? Dependendo do resultado hoje contra o Flamengo, se for uma derrota ou um empate, se vai continuar com o Carpini. Só uma vitória, o Carpini tem uma sobrevida, uma baita sobrevida, se conseguir uma vitória hoje. Mas, assim, não consigo ver grande futuro para o Carpini no São Paulo. Agora, a grande dúvida é quem será o técnico do São Paulo, né? Essa é a questão.
Muito complicado o cenário. Não é o cenário que aconteceu de Crespo para Rogério e de Rogério para Dorival. É muito complicado hoje o cenário. Você não tem um nome. E o técnico estrangeiro que vem ainda tem que se adaptar, né? Ao futebol brasileiro, às competições, porque ele não vai ter uma semaninha para treinar, não. Ele vai ter jogo atrás de jogo. Como o Arnaldo falou, nos próximos jogos são 5 jogos fora de casa e um em casa. Bizarrice do calendário, mas o calendário que o São Paulo aceitou. Então, assim, é um momento difícil e com jogos bem difíceis também, com desafios bem complicados. E a gestão do São Paulo deu mole, né? Teve 3 semanas de parada, podendo trocar o técnico, sabendo que o técnico não fosse, né, o técnico ideal para o São Paulo. O Muricy Ramalho errou a mão, foi escolha dele, então também é um erro do Muricy. E agora aí o torcedor é que sofre aí vendo 90 minutos aí de um bando, né, não um time, infelizmente. Agora é que o Carpini começou a acertar, colocando um esquema óbvio de 3 zagueiros, mas ele consegue desacertar no meio do jogo, né, com as suas substituições assim, sei lá, cara, como dizer, sem noção, loucas e tal. O jogo de Fortaleza foi um grande exemplo disso, né? O São Paulo teve o jogo na mão, acho que também tem que aprender a matar o jogo, uma coisa que o São Paulo tem grande dificuldade, e não é de hoje, não é de agora, já faz tempo. E aí quando bota o Ramos, eu sei que o Ramos é um cracaço e tal, mas o São Paulo perde na marcação e o Fortaleza faz o gol, e aí aquela história que todos nós já conhecemos, né? Então é isso, gente. Hoje tem São Paulo e Flamengo, a expectativa não é das maiores, né? Até pela situação que o São Paulo vive. Na verdade, o interesse é o que vai acontecer no pós-jogo, né? Mas assim, de qualquer jeito, vamos torcer para o São Paulo sair dessa situação, por que não? O Carpini ainda é técnico do São Paulo, então eu vou torcer pelo Carpini, vou torcer pelo São Paulo. E aí, vamos ver o que acontece, né? Mas Flamengo super favorito, óbvio. Saiu aí o palpitômetro do Globo Esporte do GE, foi 8-0, vitória pro Flamengo. Ninguém apostou nem um empatezinho entre São Paulo e Flamengo para você ver como é que tá a situação. Então, é isso, vamos torcer, porque essa é a nossa missão como torcedor, mas é um jogo muito difícil nesse quarta-feira à noite, 9h30, com transmissão aí da Globo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações, e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.